Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras. Estou aqui com os consultores e analistas de safras e mercado para repercutir o relatório que foi divulgado ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o relatório de outubro, que, como sempre, teve um forte impacto no mercado, trouxe surpresas mais pelo tamanho das modificações nos números, seguiu uma tendência que já era esperada do mercado, mas com cortes mais acentuados. Estão comigo aqui o analista e consultor de milho de safras e mercado, Paulo Molinari. Tudo bom, Paulo? Olá, bom dia a todos. Também comigo o consultor de soja de safras e mercado, Luiz Fernando Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, pessoal, bom dia a todos. Mais um uso daí que mexendo com o mercado, né? E também, para falar do mercado de trigo, o analista Elcio Bento. Tudo bom, Elcio? Olá, Dylan, tudo bem? Olá a todos. Bom, vamos começar então. Eu vou compartilhar a tela sobre o resultado mais expressivo de ontem, que foi o comportamento do mercado de soja. Luiz, mercado causou uma certa mudança nos preços ontem, o relatório mesmo confirmando a tendência que o mercado vinha trabalhando, os números, a elevação nos números ficou acima do esperado. É isso? Exatamente, Dylan. Então, o uso ele na verdade ele trouxe ajustes, né, tanto para a safra nova como para a safra antiga americana, na linha do que o mercado esperava, ou seja, na direção do que o mercado esperava, né, que eram elevações aí, tanto na produção americana e estoques 2020-21, 2021-22. Só que o tamanho desses ajustes surpreendeu, né? Por isso que o mercado acentuou aí esse movimento negativo, que já vinha algumas sessões, né? O mercado já se posicionando frente a isso, e como os ajustes foram maiores que o esperado, né? As elevações, os aumentos nesses números foram maiores que o esperado, o mercado aí sentiu bastante isso, caiu bastante na sessão de ontem, né? Inclusive perdendo um importante suporte de $12. Então, o USDA praticamente aí elevou em 2 milhões de toneladas tanto a safra americana 2020-21 quanto a safra americana 2021-22 e, consequentemente, também elevou os estoques americanos aí em torno de 2 milhões de toneladas, enquanto o mercado esperava, principalmente na safra nova, né, algo em torno de 1 milhão. Então, realmente é um panorama novo, é uma fotografia nova, né? Aqueles estoques apertados que a gente vinha trabalhando no ano passado e talvez nesse próximo ano já não existem mais, né? Com esses números novos. Então, realmente, eu acho que o mercado tem um panorama um pouco mais negativo nesse momento. E, claro, agora a gente tem que ver como é que vai funcionar a questão da demanda chinesa. Hoje, inclusive, a gente teve uma venda nova, né? A gente até comentou que era importante a China voltar a comprar soja americana, que não tinha acontecido na semana passada, porque teve aquele feriado prolongado. E a China está voltando, né? A soja está caindo, a China está voltando a comprar. Mas temos que ver aí como é que vai se comportar essa demanda aí nos próximos meses, até porque tudo indica que a partir de janeiro a gente já tem soja brasileira entrando no mercado. Só para confirmar, então, as principais modificações no relatório de soja, os números estão aí na tela. Ontem a agência Safras fez uma cobertura especial mesmo no feriado e os números que estão à disposição de todos os assinantes e clientes na nossa plataforma foram os seguintes para a soja. Em relação à produção, o número de outubro elevou a estimativa para 121 milhões e 50 mil toneladas, acima dos quase 120 mil toneladas esperado pelo mercado e acima também das 119 milhões de toneladas de setembro. Estoques ficaram acima do esperado, 9 milhões e 700 mil toneladas. O mercado esperava uma elevação para 7 milhões e 870 mil toneladas e o número de setembro foi em torno de 5 milhões. Estoques globais também acima do esperado, uma elevação para 2021 de 99 milhões e 160 mil toneladas, estoques globais 21-22 em 104 milhões e 570 mil toneladas, no caso da soja, números bem elevados, bem acima do esperado pelo mercado e do relatório anterior. Bom, falar um pouco agora do milho. O milho, que também eu vou dividir aqui a tela, antes do Paulo fazer um comentário, já vou antecipando esses números do milho. Em relação ao milho, o departamento indicou uma produção dos Estados Unidos em 381 milhões 480 mil toneladas, superando os 379 milhões 730 mil esperados pelo mercado e também
o número de setembro, de 380 milhões e 900 mil toneladas. Estoques indicados em um pouco mais de 38 milhões de toneladas, o mercado trabalhava com um número de 36 milhões de toneladas e o USDA de setembro tinha um número de 35 milhões e 760 mil toneladas. Estoques globais para 2021, a quase 290 milhões de toneladas e 21-22, quase de 302 milhões de toneladas. Paulo, o que a gente pode falar desse número e o impacto no mercado? Bem, Dylan, mais uma vez o mercado errou, né? O mercado esperava um corte de produtividade e o USDA trouxe uma produtividade recorde, né? 176,5 bushels por acre, uma produtividade recorde num ano de seca no norte do Corn Belt, né? Então, mais uma vez, o mercado esperava 175 e a produtividade mais alta trouxe uma safra um pouco melhor e esse um pouco melhor melhorou o estoque final. As correções já eram previstas, né? As correções de estoque, devido ao relatório de estoque trimestral do dia 30 de setembro, corrigiu o estoque de safra velha para cima e, consequentemente, corrigiu o estoque da safra nova também para cima. Só que o mercado esperava 36 milhões de estoque, ele trouxe 38, e com isso Chicago perdeu aí 10 a 15 pontos, que eu acho ainda que é um ótimo preço para o milho na Bolsa de Chicago, porque $5,20 está muito acima da média e precisa demanda pela frente na exportação para justificar esse preço acima dos $5 em Chicago com um estoque de 38 milhões. Historicamente, ele pode parecer baixo, mas sem exportação forte nos Estados Unidos, esse estoque acaba ficando alto. Certo, Paulo, obrigado. Vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado de trigo, Elcio. Enquanto eu vou partilhando aqui os números. Trigo, o relatório do USDA indicou uma produção de 44 milhões e 800 mil toneladas, acima do número de setembro, que era de 46 milhões e 180 mil toneladas. Os estoques de passagem foram reduzidos de 16 milhões 740 mil para 15 milhões 780 mil toneladas, um pouco abaixo do que o mercado esperava. Em relação aos estoques globais, temporada 2021, com previsão de 288 milhões 360 mil toneladas e 21-22 com estimativa de 277 milhões 180 mil toneladas, números abaixo do que o mercado esperava e também abaixo dos números de setembro. Elcio, o que a gente pode falar desse relatório para o trigo? Então, Dylan, no mundo veio abaixo mesmo, em termos globais, né? Mas nos Estados Unidos foi dentro daquilo que se esperava. A gente já havia falado que haveria essa tendência que o mercado estava ajustando os estoques, era em cima, basicamente, do que nós tínhamos visto já no relatório de 30 de setembro, que havia sido reduzida a produção exatamente para esses 44,8 milhões de toneladas. Então, o USDA só replicou aquele número para a produção e fez os ajustes em cima dos estoques. A queda nos estoques, é bem verdade que a queda na produção, na verdade, foi de 1,4 milhão e os estoques caíram só 960 mil. Isso basicamente porque, neste relatório, o USDA reduziu um pouco a estimativa de consumo de trigo para ração. É bom que a gente lembre que o trigo saiu de 6,20 dólares por bushel em meados de junho para chegar até 750, 780. Então, encareceu um pouco o trigo norte-americano e isso traz uma tendência de redução do consumo para ração animal. Foi isso que o USDA ouviu nessa situação. Em termos globais, foi mais acentuada. Teve uma queda de 6 milhões, mas também, no caso norte-americano, os estoques caíram 6 milhões, né? Mas muito também em função do ajuste que teve, ou que se foi feito na safra passada. Então, a gente iniciou a safra com menos estoques, uma queda em torno de 4 milhões que teve nos estoques da safra passada, somada a 4,4 milhões de queda que nós tivemos na produção deste ano, trouxe essa queda que a gente viu dos estoques, foi bastante acima até do que o mercado esperava. Lembrando que o USDA fez ajustes da produção da Argentina, a gente havia comentado que poderia ser feito esse ajuste. Um ajuste foi pequeno, de 500 mil, então se a gente comparar, por exemplo, com o que está sendo divulgado aqui pelos órgãos argentinos, tem ainda uma margem para ter uma
um recorte até maior dessa produção argentina. Além disso, a produção do Canadá, mais uma vez, recuou bastante, junto com os Estados Unidos. Então, basicamente, foram esses ajustes que o SDA fez, veio um pouco abaixo do mercado, né, do que o mercado esperava, mas ainda, se a gente comparar dentro de uma normalidade, não teve uma grande, em termos percentuais, na verdade, essa queda é de 2,4%, né, os estoques de trigo são bastante volumosos, né, então, em termos percentuais, não foi tão grande assim essa redução. Então, acho que o mercado já ajustou isso ontem e hoje já está até um pouco devolvendo aquela alta que a gente teve ontem. Obrigado, Elcio. Então, dando aquela passada no mercado nesse momento, no dia 13, hoje 13 de outubro, um dia depois do relatório do Departamento de Agricultura, agora são 11 horas e 45 minutos, a posição novembro da soja opera a 11 dólares e 86 centavos, com uma queda de mais de 1%. O mercado já caiu ontem mais de 2%, Luiz Fernando, e nem mesmo essas vendas anunciadas hoje, de 330 mil toneladas para a China e de 198 mil toneladas para destinos não revelados por parte dos Estados Unidos, nem mesmo essas vendas estão contendo o impacto do USDA, não é mesmo? Exato, Gil. Acho que isso, né, comprova como a fotografia do mercado mudou, né, depois desse relatório, porque isso também veio desde que o USDA mudou lá, surpreendeu todo mundo alterando a safra durante o relatório de estoques trimestrais. Então, o mercado realmente agora trabalha com outro quadro de oferta e demanda, 2 milhões a mais para a safra velha e 4 milhões praticamente a mais para a safra nova, em termos de estoque, é bastante coisa, né? Então, realmente, o mercado está no momento baixista, a gente não tem praticamente fatores altistas nesse momento, né? O que seria fator de suporte, essas vendas não estão segurando o mercado. É claro que, como as perdas foram muito grandes, obviamente a gente tem espaço, né? Abre espaço para o mercado aí ter algumas correções técnicas nesse sentido positivo daí, mas realmente o lado fundamental é muito baixista. A gente tem a colheita americana andando bem, plantio no Brasil andando bem, clima no Brasil melhorando, enfim, o mercado aponta para baixo nesse momento e a gente precisa ver essa demanda voltando com mais força aí para ver se consegue segurar um pouquinho esse ímpeto baixista aí que o mercado ganhou pós-uso. Tá certo, Luiz. Só então corrigindo que o estoque dos Estados Unidos que eu coloquei no quadro ali estava errado, né? O estoque estava em 9,7, mas é 8,7 milhões de toneladas, é isso? Exatamente, 8,7. Então. Tá bom, então. Obrigado, Luiz, por essa confirmação. Paulo, Chicago, nesse momento, a posição dezembro tem uma queda de 2,58%, cotado a 5 dólares e 8 centavos por bushel. O que explica esse movimento, Paulo? Além do relatório do USDA, tem algum outro fator? Bem, continua explicando basicamente que estamos em colheita americana, que 5 dólares e 30 era um preço altíssimo para uma colheita de uma safra de mais de 380 milhões de toneladas, de que a exportação americana precisa andar forte, e que a China precisa voltar ao mercado, né? Então, como a gente falou aí na nossa reunião passada, uma coisa é Chicago com China, outra coisa é Chicago sem China, né? Então, agora nós temos aí um suporte nos 5 dólares por bushel. Vamos ver como é que vai ser a pressão da colheita americana, que ainda está em andamento. E se ele perder os 5 dólares, pode buscar 4 dólares e 70, que é o próximo grande suporte. Certo, obrigado, Paulo. A gente perdeu a conexão com o Elcio, mas só para atualizar, o mercado de trigo também, mesmo com o relatório ter indicado estoques abaixo do esperado, ele vem sentindo esse impacto. A posição dezembro do trigo na Bolsa de Mercadorias de Chicago cai 2,28% nesse momento, a 7 dólares e 17 centavos. Eu agradeço, então, a presença de todos e nós vamos... Esse vídeo é divulgado na Safras TV, também estará no canal de Safras no YouTube, está à disposição também em formato de áudio nas mais diversas plataformas através de podcast. Então, eu agradeço a todos, obrigado, Luiz, obrigado, Paulo, e vamos ver como é que esse mercado vai se comportar a partir de agora. Obrigado.